dízimo e oferta. Glórias a Deus. E falamos também sobre o homem ofertando a Deus como forma de gratidão. Aleluia. Lá no tempo de Abel, né? Aleluia, também dizimando das primícias para o Senhor. Depois também vimos sobre Noé, contribuindo daquilo que era bom, daquilo que era melhor, quando desceu da arca. Glórias a Deus. Também na sequência, nós vimos Abraão, né? Aleluia, dando o dízimo, aleluia, do despojo da guerra que ele venceu. E ali então é onde surgiu a primeira vez a palavra dízimo, que significa 10% de tudo aquilo que Deus tem nos alcançado. E agora aqui nós vimos através do neto de Abraão, glórias a Deus, seguindo o mesmo exemplo do seu avô, aleluia, só que com uma forma diferente. Jacó, ele fez um voto a Deus antes de chegar algo na sua mão, enquanto o seu avô, ele agradeceu a Deus por aquilo que ele alcançou. Jacó foi mais ousado e já foi agradecendo a Deus antes de receber. Glórias a Deus, prometendo que tudo aquilo que ele receberia, o Senhor, ele daria o dízimo. E quem conhece a história de Jacó, Jacó sofreu ali na mão do seu sogro Labão por 14 anos, né, sendo enganado ali por causa das suas filhas, e mais ainda 6 anos trabalhando ali para aumentar a renda do seu sogro. E mesmo debaixo do engano, o Senhor se apresentou para Jacó, revelou-se para Jacó, enriqueceu Jacó, e aquele jovem pobre fugitivo voltou agora, depois de 20 anos que fez o voto, aleluia, um homem rico, abastado, aleluia, e sendo pai de uma grande alienação, porque ele deu a sequência para o patriarcado. Louvado seja o Senhor. Ele foi o próximo patriarca depois do seu pai, aleluia, dando o segmento. Então o Senhor se agradou do propósito do coração de Jacó, aleluia, abençoou poderosamente esse homem na presença de Deus, aleluia. Mas ele foi obrigado a dar o dízimo? Não, assim como Abraão também não foi obrigado, mas foi uma questão de gratidão ao Senhor. Glórias a Deus. Então, aqui nós aprendemos, aleluia, com Jacó nesta noite, em ser grato com Deus, mesmo antes de tomar posse de algo nas nossas mãos, já fazer um propósito com o Senhor. Glórias a Deus. Teria muito mais profundidade essa passagem, mas nós queremos resumir por causa do tempo. Vamos contribuir então. Quem é que sabe cantar aquele corinho Dá com Alegria? O Jeff sabe. Glórias a Deus, aleluia. Nós vamos aprender mais esse hino aí, é muito bom para cantar na hora das ofertas. Glórias a Deus. Queremos aqui, irmão, apresentar aos nossos irmãos e também dizer que estamos muito alegres com o Senhor, com aquilo que Deus está fazendo através desse ministério, dessa obra na vida dos irmãos. Tivemos uma campanha ali maravilhosa, né, na congregação Porto Novo. Também na sequência os cultos foram abençoados, tanto ali na Timbaúva como na Porto Novo. Deus abençoou, aleluia, e o Senhor está em nosso meio, glórias a Deus. E hoje nós queremos aqui receber alguns irmãos que vão estar
voltando a congregar com nós, também fazendo propósito através desta obra. Glórias a Deus. Primeiramente, nós queremos apresentar aqui a nossa diaconisa imaginária, né? Nossa imaginária, glória a Deus, ela quis dar uma escapadinha, né? Mas não conseguiu. O Senhor trouxe ela de volta. Então, hoje ela está entrando para a comunhão novamente do ministério, para continuar aí nos ajudando nessa obra. E nós estamos orando pela cura da nossa irmã, né? Vamos todos abraçar a causa da nossa irmã, ali assim como nós abraçamos a causa dos outros irmãos também, e vamos orar por ela para que Deus possa abençoar. Glória a Deus. Também o evangelista irmão Fabiano e a sua esposa, né, voltaram também a congregar com nós. Para nós, na verdade, eles nem tinham saído, né? Mas eles tiveram um tempo aí sem frequentar os cultos, e ele então retomou o propósito de continuar conosco aqui nesta obra. Glórias a Deus. Então, a princípio, ele vai ficar aqui comigo na sede, né? Porque ele está precisando também de bastante apoio ali, de buscar ele, pegar, levar. Glórias a Deus, mas vai continuar com nós aí nesta obra. Glórias a Deus da Dunamis. Aleluia. A sua esposa, a irmã Letícia, né, também está aí tendo experiência com o que está passando, mas o Senhor tem fortalecido ela em nome de Jesus. E da mesma forma, os irmãos orem para que o nosso irmão seja restaurado, né, a questão física dele. Ele teve ali uma ameaça de AVC, né, e ficou com alguma sequela. Então nós estamos aí orando para que Deus possa dar vitória para o nosso irmão, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então esses irmãos estão voltando a congregar com nós. Também, irmão, nós nos alegramos de ver aqui a nossa irmã Jaqueline, né? Não que ela tinha saído do ministério, mas ela passou ali por uma prova também de saúde, né? E ficou alguns cultos sem vir. Aleluia, mas ela estava ali em comunicação com a igreja e hoje ela pôde estar aqui. Que Deus abençoe a nossa irmã. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aqui com nós temos ali um jovem que está nos visitando. Qual é o seu nome? Everton. Mora aqui mesmo ali? Glórias a Deus. Everton. É conhecido de alguém daqui? Amém. Glórias a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus, o Everton. Aleluia. Temos ali também uma jovem. Está com alguém aqui conhecido, não? Qual é o seu nome? Giovanni? Cauê. Glórias a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Acredito que são esses os visitantes. Vamos se colocar em pé. Vamos estar orando. Vou pedir para a diaconisa irmã Cladir passar aqui, fazer esta oração. Aleluia. E o pastor Jefferson já está com a oportunidade nesta noite. Os nossos cultos, quinta-feira na Timbaúva, sexta-feira culto geral das mulheres virtuosas aqui na congregação, sábado consagração na Porto Novo, culto à noite, e também no domingo a primeira consagração na congregação da Timbaúva, aonde ficará todo o primeiro domingo do mês, né? Será uma data fixa então para esse trabalho ali em nome de Jesus. Glória a Deus, salve os irmãos com a paz do Senhor. Senhor, amado Deus, Pai querido, na tua presença, Pai, colocamos, Senhor, a vida do teu servo, Senhor amado, qual, Senhor, cremos que o Senhor já deixa a palavra para ele nesta noite. Venha, Senhor, falar conosco, Pai, através da tua palavra. Venha usar o teu servo, Senhor, segundo a tua vontade. Pai amado, que viemos da liberdade, Senhor, para a tua palavra, Senhor, falar conosco, Senhor, porque é a tua palavra que liberta, Senhor amado, que possamos tomar posse nesta noite da nossa bênção, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos em nome do teu Filho, Senhor, amém. Shalom Adonai para todos. The peace of the Lord and my sister, my brothers, em nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Glórias a Deus. Abram as vossas Bíblias, leplit, manto que venece,
Partoneha vaiereha manacantos medechere. Senhor Deus está me dizendo que do meu lado direito já tem um anjo trabalhando e dando um livramento de infarte para alguém que está do meu lado direito aqui. Quem crê assim, dá glória a Deus e aleluia. Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, daí por diante. Alepo bene que chemine ploste manto que renambra fácia come nasai. Tem uma pessoa aqui em nosso meio que vai trocar de carro. Porque Deus quer que essa pessoa viaje para lugares mais longe, fazer a obra de Deus. Aleluia. E vai precisar de um carro com uma força um pouco mais, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Daí por diante. Quem encontrou a primeira carta aos Coríntios, diga amém ou me dá um sinal pentecostal. Leiamos a Bíblia, o texto sagrado, a palavra de Deus. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Mas vós bem sabeis que éreis gentios. O que nós éramos? Levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Assentai-vos, por favor. Glória a Deus! Bendito é o Cordeiro! Eu quero, nesta oportunidade de Deus, falar acerca da diversidade de dons espirituais. Quem entendeu essa palavra, diversidade de dons espirituais, meneia a mão direita para cima assim. Vamos tentar resumir, porque aqui tem mais ou menos umas 3, 4 folhas. Eu passei praticamente uma boa parte da madrugada estudando. Mas vamos começar a partir do versículo 1, aleluia, do capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas antes de eu entrar nessa palavra, eu queria falar algo assim que eu aprendi ao longo dos anos com Deus e com os irmãos que ensinam. A igreja de Coríntios era uma igreja que se encontrava em Corinto. Corinto é uma das cidades que fica para a banda do Oriente Médio. E lá naquele lugar, segundo a história extra-bíblica,
não antibíblica, porque antibíblico nós desprezamos, nós rejeitamos e reprovamos. Mas segundo a história extra-bíblica, aleluia, pelo contexto religioso da época, a igreja de Corinto era uma igreja repleta de dons, era uma igreja que não faltava nenhum dom espiritual. Era um povo que cada um dos irmãos que congregavam naquela igreja era usado por Deus, ou em profecia, ou em visão, ou em revelação profunda. E segundo a história, o povo de Corinto era tão pentecostal que a glória de Deus se apoderava daquela igreja de tal maneira que o mudo falava, o surdo ouvia, os paralíticos levantavam. Acontecia algo estrondoso dentro da igreja, alabrachandaraia, porque esse avivamento ele foi se espalhando, aleluia, em Jerusalém, Judéia, Samaria, e se estendeu para Antioquia. E lá em Antioquia, segundo os estudos, era uma igreja tão cheia do Espírito Santo, evangelista Fabiano, que segundo os escritores extra-bíblicos, o povo, dependendo da dimensão do culto, eles flutuavam, ficava suspenso do ar, de tanta glória de Deus e manifestação do Espírito. Alabro, queira Deus que nessa noite essa glória entre aqui dentro e nos tome, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja de Corinto não ficou para trás, eles entraram num avivamento tão grande, eles se apaixonaram tanto por Jesus, que eles se grudaram no anjo, beijaram o anjo, abraçaram o anjo, voaram em cima das asas dos anjos, aleluia, e entraram para dentro da nuvem da presença de Deus, e começaram a receber vários dons, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas, pasmem vocês, era uma igreja carnal. Meu Deus, era um povo carnal, porque Paulo exorta eles dizendo que lá tinha contenda, lá tinha desavença, lá tinha discussão, fofoca, gospel, tinha lá também naquela igreja, aleluia. E na igreja de Corinto tinha aqueles que no púlpito eles eram tomados por Deus, mas fora do púlpito, nas suas casas, quebrava a esposa a pau. Lá baixando e canta lá paia. E quando ele vai escrever a carta de Coríntios, ele vai colocar essa igreja em ordem, louvado seja o nome do Senhor. Para que existem os pastores, irmão? Para pastorear e colocar o rebanho em ordem, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cabrito não gosta de admoestação e nem de ser repreendido, mas ovelha, ele ouve a voz do seu pastor e pratica o que Deus ensina através da palavra. Aleluia. E agora Paulo ele vai escrever dizendo: que bênção, vocês estão tomados por Deus, mas só que tem um porém. Eu preciso ensinar vocês aqui no capítulo 12 o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aleluia. E eu fui buscar a revelação de Deus na madrugada, e Deus conversava comigo. E não ser ignorante significa não ter falta de conhecimento. A gente tem que ter o conhecimento de que arma está na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Porque dom espiritual, além de ser ferramenta de trabalho no reino de Deus, na seara de Deus, é importante ter dom, aleluia, é uma arma perigosa, que se tu não souber usar essa arma, tu pode matar a ti e os outros, está entendendo? É por isso que ele está ensinando que nós não podemos ser ignorante, ou seja, nós não podemos ter falta de conhecimento, sem noção do que está fazendo, leigo, tolo, emocionado nas ações humanas, não analisa e não pensa direito e sai falando de coisas que não compreende, ou pessoa que não é lúcida, age por impulso, está entendendo? Aleluia. O crente que quer ser usado nos dons espirituais,
ele tem que buscar de Deus não só na oração e no jejum, mas ele tem que procurar aprender na escola dominical, ele tem que procurar estar nos cultos de ensinamento, ele tem que procurar comer Bíblia noite e dia, porque é a palavra que vai dar capacidade para a gente saber e discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é da carne, o que é do inimigo. Alabraxandaraia, nós não podemos pegar um dom e se apropriar dele e sair usando da maneira que nós queremos. Nós temos que ser lúcidos, nós temos que saber o que estamos profetizando ou fazendo na casa de Deus, porque o Espírito Santo, ele não tira a consciência de ninguém, porque Deus não é da feitiçaria, Deus é da unção e da glória de Deus. Lá baixando araia, aleluia. Mas vem comigo. Então, primeira coisa, ele ensina dizendo que nós não podemos ser ignorantes, ou seja, eu tenho que ter entendimento na coisa, né? Eu tenho que saber que dom me foi entregue, o que eu estou fazendo, a quem eu estou profetizando, se é ou não é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 2, olha o que diz aqui: vós bem sabeis que eres gentios, levados a ídolos mudos, conforme eres guiado. E aí Deus me revelou o versículo 2 também: eras levado aos ídolos, conforme eres guiados. Ou seja, agíamos na vaidade dos pensamentos, imaginávamos e logo já acreditávamos, e agia por emoções e impulsos da imaginação. Agora em Cristo não vivemos mais de imaginação e emoção, e sim de revelação e unção. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos sair por aí emocionados, aleluia, embriagados, aleluia, pelos impulsos da carne, porque nós somos seres humanos fáceis de ser emocionados, sabia, igreja? Por exemplo, que uma coisa, uma vez eu fui contar uma história para o meu filho Misael ali, para minhas crianças brincando, e eu vou tentar chorar que nem esses atores aí que faz filme gospel. Eu vou tentar chorar e vou criar um drama aqui, e vou começar a inventar uma lágrima que eu não estou chorando, e ali eu comecei a brincar, e de repente, não é que eu comecei a chorar de verdade, meus irmãos, e eu, meu Deus, agora eu entendi que tem lágrima falsa dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E nós somos bem fácil. Aleluia! Eu me lembro que uma vez um irmão cantou um hino, e o hino falava de uma menininha que era tão bonitinha, queridinha, que o pai pegou e deu uma camaçada de pau porque ela riscou o sofá. E aí tiveram que amputar as duas mãos da guria, porque cortaram, aleluia, as mãos da guria, porque ficou muito hematoma nas mãos por causa do provalecido. E aquele homem, aleluia, ele acabou se matando. Por quê? Porque a filhinha chegou para ele e disse: pai, me dá as mãos de volta que eu não vai mais riscar o sofá. E ele não aguentou o remorso do arrependimento e se matou. Eu chorei. Então, nós somos fáceis de ser emocionados. E quando se trata de dons espirituais, nós temos que ter revelação e unção de Deus. Por isso que é importante que quem tem dom de profecia, viver orando e jejuando, porque o jejum mortifica a carne e diminui a emoção, e a unção de Deus aumenta, e tu tem mais sensibilidade com o mundo espiritual. E aí quanto mais tu querer conhecimento da palavra, fica mais fácil para te saber usar a arma que você tem e não sai causando confusão. Então agora nós não vivemos mais na vaidade dos nossos pensamentos. Tem gente que imagina a coisa e acha que é profecia. Quer ver uma coisa? Eu posso imaginar aqui, ó, um anjo com uma roupa branca, com um manto branco, no peito um cinturão de ouro, os pés em forma de latão reluzente com raio de luz. Eu posso imaginar isso aí, né? Vaidade dos pensamentos.
Ai, porque Deus está isso para querer emocionar o povo. Não precisa forjar nada para Deus operar. Aleluia. É só dar lugar ao Espírito de Deus. E se Deus quer manifestar anjo, Ele vai manifestar. Se Ele quiser revelar o mistério, Ele vai revelar. E quando é Deus, não existe confusão. O negócio acontece. Alamandle playa. E aí vai passando os meses, os dias, e a profecia não se cumpre, o profeta se frustra. Ah, mas como assim? Claro, foi da tua cara, não foi de Deus, porque se fosse de Deus ia se cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falando o Senhor não cumpriria, prometendo Ele não faria, alabrachandaraia. E outra, irmão, cá para nós, um bom entendedor, poucas palavras basta. Pensa, um Deus que criou um sol, um Deus que criou uma lua, um Deus que criou estrela, fez as árvores, ordenou que o mar produzisse peixe, não é capaz de cumprir uma profecia que Ele dá? Alabrachandalapaia. E o que mais tem hoje em dia é profeta se intitulando profeta. Profeta que é profeta de Deus, gosta de ensinamento, gosta de oração, gosta de conhecimento, vive na doutrina, não é mentiroso, não é falcatrua, não é emocionado, não é vaidoso, não sai inventando imaginação dos pensamentos, inventando profecia porque vira os outros profetizar. E o que mais tem na internet aí é profeta pegando profecia de outros para se intitular profeta. E numa campanha ou num culto como esse, com muita gente, tem que se cuidar, porque a emoção pode pegar e de repente, porque o irmão está profetizando, eu vou profetizar também, porque eu não posso ficar de fora, eu sou profeta. Lá manda plume, né? Reverga lá e ai. Clama o sangue do cordeiro aí. Quando é de Deus o negócio, a gente sente mesmo. Alabaxando a labaia. E outra coisa, se o Espírito Santo está no culto, ora, o Espírito não é de engano. Se ele está no culto e o culto é dele, para alguém Deus vai mostrar. Opa, essa aí saiu fora da casinha. Aleluia. Mas Deus é tão bom que Ele não envergonha a pessoa, Ele espera que a pessoa tome uma atitude e comece a buscar mais entendimento e capacidade nos dons. Louvado seja o nome do Senhor. É normal o recém-convertido, o que está iniciando na carreira de profeta, é ter os seus deslizes, ser menino nos dons. Mas Paulo está dizendo, não quero que sejais ignorantes, vocês têm que buscar entendimento para saber que ferramenta vocês têm em mãos. Vamos em frente. Versículo 3. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, quem é usado pelo Espírito Santo, ele glorifica a Jesus e faz do Santo Evangelho louvor a Deus, e não fala asneira ou palavras indecentes ou inadequadas ou escandalosas, mas fala com edificação para construir e não para destruir a obra de Deus. Labaxande conta lablaia. Tem muita gente se dizendo ter o Espírito Santo, ter o Espírito de Deus, mas fala mais dele na pregação do que no nome de Jesus, fala mais das igrejas do que pregar o santo Evangelho de Deus. E o Espírito de Cristo, ele veio para glorificar o nome de Jesus. Aleluia! O Espírito de Deus veio para engrandecer o Evangelho de Jesus. O Espírito de Deus veio para manifestar a glória de Jesus e não a glória dos homens. E quem tem o Espírito Santo, ele tem um Espírito Santo, está entendendo? Ele não tem outro tipo de espírito. Agora tem gente que tem outro tipo de espírito, né, presbítero Carlos? Tem outro tipo de espírito. Espírito de sedução, espírito de fornicação, espírito de adultério, espírito de prostituição, espírito de sensualidade, espírito de imoralidade, espírito de Balaão, espírito de Jezabel. Tem gente que tem outro tipo de espírito, espírito imundo. E quem tem um espírito imundo, ele vai buscar coisas imundas. E quem tem um espírito imundo, ele vai chamar Jesus de anátema, ou seja, ao invés de glorificar o nome de Jesus,
ele vai desprezar o nome de Jesus e vai falar mais dele. E se tem um que quer tomar o lugar de Cristo, esse se chama o filho da perdição, o homem iníquo. Porque a Bíblia diz que o anticristo, ele se assentará no trono, parecendo ser Deus, querendo tomar o lugar de Deus. E aqui, ninguém vai tomar o lugar de Deus na Dunamis. Aqui o pastor Jefinho abaixa a cabeça e grita: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu fico com o pé atrás quando eu olho para alguém, aleluia, nós estamos pregando a verdade e ele não dá glória a Deus, porque quem tem o Espírito de Cristo glorifica o nome de Jesus Cristo. Mas quem tem espírito de cabrito, ele berra, dá coice e não gosta de ouvir a sã doutrina e a verdade de Deus. E fala coisas inadequadas e escandalosas. E ao invés de edificar e construir, destrói a obra de Deus. Traz transtorno e trabalho para pastor resolver. Uma bagachando ploma na Harvard. Eu prego aqui uma coisa, ele vem e desprega, faz outro. Labrachandaraia. E o que mais tem aí na internet é isso aí. É transtornadores do evangelho, causando obstáculo para que as pessoas não ouçam o verdadeiro evangelho. Trazendo problema para pastores resolver. Estamos vivendo tempos trabalhosos. Estamos pregando santidade, sã doutrina, verdade, moralidade. E vem esse sem vergonha, ordinário, medíocre, mascarado com falsa piedade, ensinando outro evangelho no qual nós não recebemos. Mas a vai cair. Porque a mentira, ela só prevalece enquanto não chega a verdade. Mas quando chega a verdade, a mentira do diabo cai por terra. Quer saber se a profecia de Deus, dá corda ao tempo, nem te estressa, o que é de Deus vai se cumprir. Lá baixando é como lá marraia. Tem profetas que dividem a igreja, irmão. Tem profeta que divide a igreja. Cristão, eu já vi muitos na igreja, porque estão se levantando contra ti, porque isso, porque aquilo e outro. Irmão, o Márcio não é meu inimigo, o pastor Aldo não é meu inimigo, o presbítero Carlos não é meu inimigo. Eu não sou inimigo dos irmãos. Nós somos tudo irmão em Cristo Jesus. A única coisa que acontece é a indiferença. Às vezes eu não concordo com ele, não concorda comigo. Mas não é porque ele é diferente, que ele é branco e eu sou preto, que nós vamos deixar de se amar. O mesmo sangue que custou a alma do Márcio, custou a minha. Eu não sou profeta de Balaão para estar amaldiçoando o povo de Deus e ficar dividindo a igreja. Alamanda Clomanaia. E tem profeta que divide a igreja. Cristão não é inimigo de crente. A igreja é uma família onde todos temos defeitos e aprendemos a conviver com as indiferenças. Só quem pode julgar retamente é Deus. Jesus Cristo morreu por todos, ou morreu só por mim ou só pelo Márcio? Se ele morreu por todos, levanta a mão e dá glória a Deus e aprenda a suportar a fraqueza do teu irmão. Lá baixando e canta lá baia. E quando se levantar um profeta em nosso meio dizendo que fulano é contra ti, descarta da tua mente, porque Jesus morreu por todos nós, exerceu sangue para nos purificar do pecado. E outra, nós temos que aprender a suportar uns aos outros, porque está escrito que o amor tudo suporta e o amor tudo crê. Por que a Ginária voltou atrás? Porque ela tem o Espírito de Deus, porque ela tem o amor de Deus e ela entendeu que ela precisa amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. A fácia. E o perdão de Deus, irmão, está disponibilizado a qualquer um que se arrepender e querer mudar de vida e atitude.
A minha enteada fez coisas que, segundo a justiça, ela não mereceria perdão. Mas a Bíblia diz que se o ímpio se converter do seu mau caminho, Deus se compadecerá dele e perdoará ele. Porque da mesma forma que o perdão de Deus foi estendido para mim, se ela querer mudar de vida, o perdão de Deus está disponibilizado para ela. Olha para o teu colega de culto, tu vai ter que me aguentar na igreja. E nós vamos sentar juntinho, abraçadinho no céu. Nós vamos sentar tudo abraçadinho e vamos comemorar a grande vitória da igreja. Tragada foi a morte pela vitória, Labaia. Com a permissão do pastor Aldo, não quero constrangê-lo, mas quem olhava para mim, pastor Aldo, não acreditava que nós ia durar tanto tempo cuidando da igreja. Os irmãos que nos conhecem sabem que a gente teve as nossas fraquezas e meninice no começo da fé. E aos olhos do povo parecia que não ia dar certo. Mas quem quer morar no céu tem que dar certo. Lá baixando a labracanda, ela é ploma na racébia. Tem gente que prefere fazer viagem embora de Porto Alegre, mas não quer entrar em comunhão com o seu irmão. Fico pensando, no dia do arrebatamento, onde é que vai ficar esses crentes? Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que prefere mudar de endereço, de casa, de cidade, do que se humilhar, pedir perdão e entrar em comunhão com o seu irmão. Alabagachando a labaia. Não tem coragem de enfrentar o gigante do ego, da soberba humana. Mas nessa noite tem um alfinete de Jeová chamado palavra aqui. E ele vai estourar o balão da nossa razão humana. E vai fazer nós entender que o mesmo Espírito que está em mim, está no pastor Aldo, está no Márcio, está no Carlos, está em todo mundo. Os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Quem crê assim dá glória a Deus. Então o perdão de Deus está disponibilizado a qualquer um que se arrepender e querer mudar de vida e atitude. Quem já não viu essa frase, fulano foi para a igreja e está se escondendo atrás da Bíblia? Aquele lá era um baita tramposo, agora está na igreja e não manda de crente. Olha, mas ele parou de fazer as coisas erradas, e tu que continua bebendo essa cachaça 51. Aleluia. Feio não é pecar, feio é persistir no erro. Errar é normal, todo mundo erra. Quem não pecou nessa vida? Agora a burrice é permanecer no erro e não deixar Deus trabalhar na vida. Vamos em frente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5. Diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Eu estava analisando, irmão, o versículo 4, o 5 e o 6. Aqui está a participação da Trindade Divina, quer ver? Versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, falando de Jesus. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus Pai que opera tudo em todos. Veja que o próprio Deus, ele não trabalha em desacordo com Jesus e com o Espírito Santo. Até para manifestar os dons espirituais e os dons ministeriais e as operações de Deus, Deus Pai, Jesus e Espírito Santo, eles têm que entrar em concordância para que aquilo aconteça. Sabe por que que às vezes um recebe e outros não? Porque a maioria está na contrariedade, não está no mesmo propósito. Um quer gelo, o outro quer fogo. Um quer a mentira, o outro quer a verdade. Um quer a luz, o outro quer a treva. Alabraxandaraia. Mas nesta noite Deus está dizendo, se o sobreiro e as obreiras e o ministério quer crescer, quer avançar, nós temos que ter o mesmo propósito. Qual? Dunamis de Deus, dunamis de Deus, poder de Deus, glória de Deus, manifestação de Deus, unção de Deus, graça de Deus. Alabagachandaraia. O que me chama a atenção é que diz, diversidade de dons, diversidade de ministério e diversidade de operações. Essa palavra operações, irmãos, significa atuação. E essa palavra atuação e operação precisa de um gerador. Deus é como se fosse um gerador de energia.
É Ele que vai dar o início para que as coisas venham a fluir, acontecer. Sem Deus não tem como acontecer um milagre, está entendendo? Lá baixando e canta lá, baia. O Espírito Santo, ele vai manifestar o dom na pessoa. Exemplo, o Espírito Santo pode me tomar agora em profecia e manifestar o dom da profecia. Eu descobri, estudando a palavra, que o dom da profecia, ou qualquer outro dom aqui dos 9 dons, de Coríntios 12, na realidade, se você for buscar no profundo da raiz da palavra, são manifestações do Espírito. Isso quer dizer que nenhum dom que a gente tem é de particular nosso, está entendendo? Não é propriedade exclusiva minha. E o Espírito Santo, por vontade própria dele, quis manifestar aquela manifestação da profecia naquele momento. Então quer dizer que ninguém é portador de dom e dono dos dons, ou é exclusivo teu esse dom. Não, se o Espírito Santo não querer manifestar ele, tu pode profetizar até para a raiz da árvore, nada vai acontecer. Mas se ele quiser manifestar a manifestação da profecia, pode ter certeza que até cura vai acontecer lá para Xandaraia. Aleluia. Então quer dizer que não é porque eu tenho o dom da profecia que toda hora Deus vai me usar em profecia. Não é porque eu tenho o dom de cura que eu vou entrar no Conceição e vou começar a curar todo mundo. Não, tu vai passar vergonha, até vão te dar umas bolafas na cara porque ninguém foi curado. Lá para Xandaraia. Agora, se você estiver no Espírito e for o momento da manifestação do dom de cura, pode estar com um olho cego, Deus cura os dois em nome de Jesus Cristo. Quer ver uma coisa engraçada, até o que eu vou contar aqui, mas aconteceu comigo. Eu congregava ali na restauração e estava ali congregando. E ali manifestou o dom da cura. E ele foi curado do olho, porque foi o momento do Espírito querer glorificar o nome de Jesus naquela hora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E que me chama a atenção também que não é só diversidade de dons. Mas o que aqui eu fiquei maravilhado é que pode ter vários ministérios, vários dons, várias operações. Mas o interessante é que Paulo frisa dizendo assim: o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo e Deus é o mesmo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que na igreja não pode haver crente Caim que tem inveja do Abel, louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que se Deus usar aqui a irmã Cleusa para mandar todo mundo cair arrebatado, eu tenho que abaixar a cabeça e não criar partidarismo na igreja dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, porque eu sou dos faixa preta, eu sou das canelas de fogo. Não, aqui ninguém é maior que ninguém, as operações são diferentes, mas o Espírito é o mesmo, o amor é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo, a presença é a mesma, o sangue é o mesmo, o perdão é o mesmo, a salvação é a mesma. Aleluia. Vamos em frente. Aleluia. Sobre dons, o Espírito é o mesmo. Sobre ministério, Jesus é o mesmo. Sobre operações, Deus é o mesmo. Veja, os três estão juntos. Deus juiz, Jesus advogado, Espírito Santo consolador e guia. O amor é o mesmo, o perdão é o mesmo, o sangue é o mesmo. Alabaxando e canta alabaia. Tá, mas qual é a diferença? Qual a diferença então? É os dons. A diferença está nos dons e no ministério e operações. As manifestações do Espírito Santo podem diferenciar de uma pessoa para outra. Por qual razão? Quem está no culto da glória aí? As manifestações do Espírito Santo podem diferenciar de uma pessoa para outra. Por qual razão? Vou explicar. Depende do valor que ela dá a Deus e sua entrega devota ao Santo Evangelho ou vocação de Deus. Ou seja, o preço que cada um paga, o esforço que se aplica à palavra, a oração, jejum e conduta e santificação. A diferença está aqui. Tem uns que são mais loucos por Jesus do que outros. Louvado seja o nome do Senhor.
Olha o que está escrito: quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia muito, em abundância ceifará. Quem muito foi perdoado por Jesus, muito o amará. Aí é que está a diferença, está entendendo o mistério? Tem gente que tem pouca fome, irmão, e sede. Mas há outros que sofreram fome e sede no mundo, e quando se encontram com Jesus Cristo, o pão e a água da vida, desejaram se saciar mais que outros. Louvado seja o nome do Senhor. Gosto não se discute. Eu gosto de café preto. Quem sabe o Márcio de café com leite. Eu gosto de certos ternos, certos sapatos. Tem outros irmãos que se sentem mais à vontade com um sapato mais assim, ou fosco. Gosto não se discute. Uns gostam de frango, outros de carne. Tem gente que não gosta de pizza, prefere cachorro quente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Não entendi nada, pastor. Tem gente que foi tão machucado nas mãos de Satanás, que quando ele se converte a Jesus, tiver que limpar a igreja com a língua, ele limpa a igreja com a língua. Alabraxandaraia, porque ele é apaixonado por Deus, porque ele quer ter mais coisas. E quanto mais entrega, fica mais fácil para Deus manifestar. Mais dom e mais unção e mais poder. Vocês sabiam que a fome do pastor Aldo não é a mesma do Márcio? A fome do José não é a mesma minha. Eu já não estou que ter irmãos que vão comer, eles comem 2, 3 vezes. É porque o estômago dele é maior, ou é por causa da função de trabalho que ele trabalha, ele exige muito dele, e aquilo ali é uma forma do corpo recuperar as energias. Agora tem pessoa que come 2, 3 fatias ali de pão, já está cheio, não quer comer mais. Aleluia. Eu não posso fazer nada se tu não tem vontade de glorificar Deus. Eu tenho vontade de glorificar Deus. Eu não posso fazer nada se aqui o sangue bate mais quente, lá bracanda, lá praia. Aleluia, se eu sou um pouco agitadinho. Aleluia. Se tu gosta de comer só um prato de sopa, eu já não, eu já gosto de repetir a sopa se ela é boa. Está entendendo? Muita oração, muita unção. Pouca oração, pouca comunhão com Deus. Que nem eu estava ali na campanha, não vou jogar pedra em ninguém, mas a gente acaba observando sem querer, né? Ninguém é cego aqui. Todo mundo recebendo um poder tremendo. Meu Deus, o pastor Aldo clamando, a glória de Deus caindo, nós tomados por Deus ali. E eu dei uma olhadinha santa, assim, meio que um olho fechado, outro aberto. Estava lá o irmão que nem um pau, assim, uma madeira, duro. Glória a Jesus. Aí quando eu estudei essa palavra, eu tive que concordar com Deus. Tem gente que não tem muita fome por Deus. Ah, tá bom, hoje eu tô light, eu só vou comer um peixinho e já tá cheia a minha barriga e Deus já era, vamos dormir, né, galera? Aleluia! Agora tem gente não, ó, eu tomei café e a janta eu vou preparar uma macarronada, eu vou botar lá, aleluia! Então tá aí a diferença, tá entendendo? Uns desejam mais, outros menos. Mas o que interessa é que o amor é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Irmão, não vai dar para falar tudo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso fala de capacidade para exercer a vontade do Espírito Santo. E também fala que nem sempre ele vai falar e se manifestar em dons para edificar. Só quando ele ver que for necessário. Pois é liberdade dele querer ou não, visto que possui vontade própria de decisão. Cabe ao portador do dom ser sensível à sua voz, e não ser precipitado, e aguardar com calma a sua manifestação. E quando isso ocorrer, saber o momento do Espírito. Isso o próprio Espírito se encarrega de convencer e dar o sinal dentro da pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Veja, o Espírito Santo dá a manifestação para aquilo que for útil.
Ou seja, se não é necessidade de haver profecia hoje aqui, só a palavra já basta. Entendeu? Mesma coisa, não há necessidade de nós emendar mais um louvor. Agora, se o Espírito Santo deseja que isso aconteça, eu tenho que ter aquela sensibilidade. Peguei o fio da meada. Deus está derramando a glória de Deus. Deus quer operar em tal área. Então vamos seguir a linha do Espírito e vamos dar liberdade para que Ele faça a vontade de Deus na nossa vida e vamos se sensibilizar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seria tanta coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, eu quero falar sobre aqui, vou resumir aqui e já vou passar para o pastoral. Eu quero falar sobre os dons do saber ou verbais. Existem os dons do saber ou verbais, os quais são sabedoria, conhecimento, ciência oculta, profecia, interpretação de línguas, variedade de línguas. E existem os dons de poder e virtude ou autoridade, que é fé, dons de curar, operação de maravilha, dom de discernimento de espíritos. Esses dons não se adquirem em escola teológica ou faculdade humana, nem se compra por dinheiro e não há curso para isso, está entendendo? São manifestações sobrenaturais que vêm do próprio Espírito de Deus em concordância com Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é algo sobrenatural, por isso nós temos que ter um cuidado, está entendendo? E a profecia, irmão, ela pode ser de Deus ou carnal. Ou, sobre esse assunto, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:20, disse: não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e retenham bem. O que ele quis dizer com isso? Que o profeta ele pode se emocionar e acrescentar coisas que não é de Deus, ou omitir coisas que são de Deus e acabar entregando uma meia verdade. Mas Paulo está dizendo, quando alguém te profetizar alguma coisa, que tu vê que tem alguma coisa da carne, examine a profecia e retenha o bem. O que é o bem? É aquilo que é de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E olha o que diz aqui: a profecia deve ser julgada, ou seja, analisada. Não posso crer de primeira instância. Isso aí está em Coríntios 14, versículo 29 ao 33. Ou seja, toda profecia, ela está sujeita a um julgamento, não uma condenação, mas a uma análise. Vamos ver, isso aqui está se encaixando com o querido de Deus na minha vida. Isso aqui é espinho do profeta, eu vou descartar fora. Isso aqui a irmã falou em verdade, o irmão falou em verdade. Agora isso aqui, eu nunca matei ninguém no mundo, o que é isso? Né? Tudo bem que eu era terrível no mundo, mas matar a pessoa eu nunca matei no mundo. Ou tem aqueles profetas que tentam casar os outros, né? É outro terrível, né? Deve ser segundo a medida da fé. Veja que a profecia ela tem que ser segundo a medida da fé. Isso significa que quem profetiza, ele não pode ter dúvida do que está falando. Se é conforme a fé, tenho dúvida se é de Deus ou não é, então nem entrega. É conforme a medida da fé. Aleluia. E a profecia, ela não deve ser acreditada de primeira instância. Eu tenho que escutar, prestar atenção e analisar. Sim, verdade. Depois que tu entendeu e tu compreendeu, não, isso aqui é de Deus, Deus confirmou, porque o Espírito que está naquela pessoa está em ti também. Ele vai testificar: meu servo, isso aqui é da minha parte, isso aqui não é. Aí depois que tu tiver convicto, aí sim, aí tu dá lugar. Eu no começo da minha fé, qualquer um que vinha profetizando, eu já chorava antes. Ai meu Deus, é Deus na terra. Aí passava a semana, esquecia de tudo que profetizava. Aleluia. E o crente, ele não pode ser crente avestruz, irmão. Comer pedra, sabugo, moeda de R$1, enfim. Não,